Deus, aplauda o Senhor pela vida do pastor Jefferson. Graça e paz, meus irmãos. Glória a Jesus. Que bom estarmos aqui mais um domingo na presença do Senhor. E quando esse culto terminar, você não vai sair da presença do Senhor. Você vai sair com a presença do Senhor. E vai dormir na presença do Senhor, vai acordar amanhã na presença do Senhor, vai trabalhar na presença do Senhor, vai viver toda a sua semana na presença do Senhor. Cuidado, viu? Porque tudo que você fizer essa semana vai ser na presença do Senhor. Glória a Deus. Abra a tua Bíblia, por favor, no livro de Ezequiel 37. Vamos trabalhar esse texto hoje à noite, no nome de Jesus. Ezequiel 37, verso do 1 ao 14. Ezequiel 37, verso do 1 ao 14. No meu negrito bíblico aqui está a visão de um vale de ossos secos. Que bênção, eu quero aqui ratificar a minha alegria pelo Casa de Esperança e Black Kids, né? Então, sexta-feira, temos o Casa de Esperança com as crianças, na casa da tia Jaque, é isso que foi falado? Lá no Jardim Progresso. Então, todas as crianças até 11 anos, vamos lotar a casa da Jaque lá. Leve lá para elas estarem aprendendo do Senhor dentro do lar. Ezequiel 37, verso do 1 ao 14, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga terça-feira eu estou aqui. Escola bíblica, né? Mas você que achou também, terça-feira esteja aqui. Traga a Bíblia, papel, caneta e suas curiosidades. Diz assim o texto na minha tradução. Toda atenção à palavra de Deus agora. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: profetiza a esses ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de tudo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Amém. Que a tua atenção seja voltada à palavra. É um texto talvez muito pregado, e ele tem muitas aplicações fortes para a nossa vida. Essa tarde eu vim na igreja sozinho aqui orar um pouquinho. Eu tirei uma hora de oração e fiquei perguntando ao Senhor o que eu prego. Senhor, o que eu prego? E tinha vários textos no meu coração. E eu dobrei os meus joelhos aqui
orei, depois comecei a andar um pouco e me aqueceu o coração, Ezequiel 37. Eu já havia pregado há muito tempo atrás esse texto, e eu comecei a ler, reler esse texto, e me queimou alguns tópicos, algumas coisas em meu coração que eu quero falar hoje à noite nesse lugar. Só um pano de fundo para você entender todo o contexto do texto que nós lemos. Quem era Ezequiel? Ezequiel viveu no período que nós chamamos de cativeiro babilônico. Nabucodonosor, com o império mais poderoso do mundo, que era o Império Babilônico, invadiu 3 vezes a cidade de Jerusalém, no ano 605, 597 e 586 a.C. Na primeira invasão em Jerusalém, ele vai levar cativo os jovens da alta sociedade, entre eles Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Na segunda invasão, ele vai levar 10.000 pessoas em direção à Babilônia, e no meio delas, todos os pobres que lá estavam, e quem está no meio deles? O profeta Ezequiel. Há quem diga que Ezequiel, quando foi levado cativo, ele tinha aproximadamente 25 anos de idade, quase a mesma idade de Daniel, que quando foi levado tinha 15 a 17 anos. Só que Daniel foi levado na primeira leva, enquanto Ezequiel é levado na segunda leva. Enquanto Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego está no meio da alta sociedade, sendo treinado pelos homens de Nabucodonosor para administrar as mais de 120 províncias espalhadas pelo mundo, agora Ezequiel, que estava sendo treinado e preparado para ser sacerdote, como o templo foi destruído, então o ministério dele é virado e Deus transforma ele em profeta. Eu vou ratificar uma coisa que eu já falei muitas vezes aqui. Qual era a função do sacerdote? Pegar o pecado do povo e levar a Deus intercedendo. Qual é a função do profeta? Pegar a voz de Deus e trazer para o povo. Então o Senhor só altera o caminho da forma, mas ele estaria na presença de Deus. E junto ao rio Quebar, no meio dos pobres, ele vai começar a ministrar as suas profecias, a qual o Senhor queimava em seu coração. Com 25 anos de idade, no ano 597, ele é levado cativo. E com 30 anos de idade, em 592 a.C., ele inicia o seu processo de profecias. Geralmente Deus começava a usar uma pessoa depois dos seus 30 anos de idade, ou como sacerdote, ou como profeta. Não era uma regra, era um formato cultural no meio do povo hebreu, que funcionava aproximadamente dessa forma. Depois dos 30 anos, ele ganhou o respeito daqueles que estavam à sua volta, e o Senhor vai começar a acender a voz dele no coração do profeta, para que pudesse profetizar. Para quem gosta de estudar mais a Bíblia, o livro de Ezequiel, ele é distribuído em 48 capítulos. Do capítulo 1 ao capítulo 24, são profecias a respeito da destruição de Jerusalém. Do capítulo 25 ao capítulo 32, são profecias de vingança contra as nações. Deus usou um povo para esmagar o seu próprio povo. Agora Deus vingaria este povo, que foi usado pelo próprio Deus para esmagar o seu próprio povo. Aí você vai perguntar: pastor, por que Deus vai machucar o povo que ele levantou para tratar o seu próprio povo? Simples, fácil, objetivo, e você vai ver isso nos textos bíblicos. Porque Deus queria usar esses povos para tratar o seu povo, mas eles tinham tanto ódio, tanta raiva no coração, que eles começaram a esmagar o povo judeu, ou o povo hebreu, além do limite que Deus havia estabelecido para eles. Então eles cometeram uma injustiça diante do Senhor, e o Senhor de novo os retaliaria. Então as profecias de vingança, que estão relacionadas e documentadas do capítulo 25 ao 32, Deus julgaria e vingaria 7 nações: os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus, os povos de Tiro, de Sidom e também a nação egípcia. Deus iria tratar com essas 7 nações, porque o esmagamento e a mão deles sobre o povo hebreu era uma mão mais pesada do que aquilo que Deus havia liberado para que eles pudessem fazer. Deus deixou com que isso acontecesse, porém, mas todavia, o Senhor iria tratar esse povo futuramente. Agora o capítulo 33 está falando a respeito da provisão do arrependimento de Jerusalém, do arrependimento do povo. E do capítulo 34 ao capítulo 48 são profecias a respeito da restauração, do levantar de novo de Jerusalém e de Israel. Então o capítulo 37 que nós estamos lendo aqui agora está dentro dos tópicos de restauração
do povo hebreu. Ele vai dizer no capítulo 37 que a mão do Senhor veio sobre ele. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor a um vale de ossos secos, ele vai dizer. Não é que o Senhor pegou ele e levou em corpo físico, mas num arrebatamento de sentidos, o Senhor leva o espírito de Ezequiel, o Espírito Santo leva o espírito de Ezequiel a um vale de ossos secos. E nesse vale de ossos secos, ou seja, um cenário geográfico, psicológico e imaginário que o Senhor colocou e plantou no coração de Ezequiel, como uma figura pedagógica daquilo que ele queria falar a respeito do seu povo. Ezequiel vai agora documentar isso no capítulo 37, e ele vai dizer: veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor a um vale de ossos secos, e o Senhor me fez andar por este vale, o Senhor me fez passear por este vale. E aí, depois de olhar e passear esse vale, ele vai dizer: esses ossos estavam sequíssimos. Interessante de dizer na narrativa bíblica, quando você vai lendo os versículos harmonicamente, quando ele chega no vale, ele vai falar vale de ossos. Mas quando Deus faz ele andar no vale, ele reparou que esses ossos eram ossos sequíssimos. Uma coisa que Deus queria falar para Ezequiel. Ezequiel, quando ele chegou no vale, ele viu que era um vale de ossos, e o Senhor o empurra, o impulsiona, fala: ande. E ele começa a andar em volta do vale, ou no meio do vale, e ele começa a olhar com o olhar mais clínico, com o olhar mais aferido, os detalhes de cada osso, e ele descobre que os ossos não eram secos, que os ossos eram sequíssimos, que esses ossos estavam há muito tempo naquele lugar, que esses ossos estavam abatidos há muito tempo naquele lugar. Era um vale de ossos secos. Irmãos, vale é os lugares baixos de qualquer região de terra. Vale é um lugar que geograficamente se localiza num lugar baixo, e o vale geralmente indica abatimento, indica derrota, indica angústia, indica tristeza. Conforme ele vai andando naquele vale, os sentimentos de Ezequiel começam a se aflorar pelo ambiente do vale. Primeira coisa que ele vê, que os ossos físicos estavam abatidos naquele lugar. Segunda coisa que ele vai ver, que psicologicamente a atmosfera e o ambiente daquele lugar é um ambiente de tristeza, de depressão, de opressão, um ambiente de crise, um ambiente de podridão, um ambiente de morte. E a terceira coisa que ele vai perceber, não que esteja documentado, mas subliminarmente você compreende, que o ambiente psicológico de abatimento, de um ambiente triste, automaticamente se torna habitação de demônios. Então, quando ele está andando no vale de ossos secos, primeiro, ele vê o corpo físico que estava morto. Segundo, ele vê que o ambiente psicológico é um ambiente de tristeza, de negatividade e de abatimento. E o terceiro, que era um lugar tomado por demônios, porque aquela nação estava travada dentro daquele vale. Assim também é na nossa vida. Muitas vezes olhamos para nós fisicamente e você percebe que você está morto. E quando você olha psicologicamente, a sua mente passeia sentimentos de derrota, de abatimento, de chateações, de crise, de depressão, de falta de expectativa, de falta de futuro, de falta de sonhos. E a terceira coisa que você deve detectar quando isso acontece é que o ambiente espiritual que você vive não é tomado pelo Espírito Santo, mas sim por demônios que estão tentando esmagar a tua mente, que está tentando abater os teus sonhos, que estão tentando segurar você nesse vale, para que você nunca venha viver o que Deus quer que você viva na presença dEle. Esse vale está revelando um tempo difícil, um tempo de negridão, um tempo de angústia, um tempo em que as trevas está reinando. Irmãos, assim era a vida do povo hebreu, quando Deus permite o cativeiro babilônico, que segundo a profecia de Jeremias 27 ou 29, duraria por 70 anos. Começou uma das maiores crises no meio do povo hebreu, e tudo isso documentado por causa da idolatria, e também por causa da quebra das leis do ano sabático, que eles haviam desobedecido diante do Senhor. E Deus agora quer requerer isso para ele. Deus quer que eles devolvam essa fidelidade. Deus quer tratá-los para que os corações deles se alinhem de novo, e assim o Senhor possa levantá-los. É esse o tipo de vale que Deus está mostrando para Ezequiel.
Ezequiel agora está andando nesse vale, com o seu olhar muito afinado, ele descobre que os ossos estavam não só secos, mas estavam sequíssimos. Agora, qual a diferença de seco para sequíssimo? Ou seja, estava sequíssimo porque fazia muito tempo que aqueles ossos estavam abandonados naquele lugar. Fazia muito tempo que aqueles ossos estavam abatidos naquele lugar. Fazia muito tempo que aqueles ossos estavam abandonados naquele lugar. Que aqueles ossos estavam mortos naquele lugar. Que aqueles ossos estavam abatidos naquele lugar. Talvez eu estou falando aqui e você já está subliminarmente trazendo uma aplicação para o teu coração e você está percebendo que a sua vida está assim. Há muito tempo morto. Há muito tempo triste, há muito tempo sem sonhar, há muito tempo sem desejar, há muito tempo sem planejar, há muito tempo sem sorrir, há muito tempo sem se alegrar. Esse é o tipo de vale que Deus está mostrando para Ezequiel. Andando pela superfície, Deus vai deixar com que ele analisasse de si próprio como estava o vale. Depois de ele dar a volta em volta do vale, ele vai parar e Deus vai voltar a falar com ele no versículo 3. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Olha que coisa interessante. Deus que sabe todas as coisas, Deus que tem todas as respostas, Deus que conhece o passado, o presente e o futuro, Deus que sabe todas as coisas por ser onipotente, onisciente, onipresente, presciente, está em todos os lugares ao mesmo tempo que ele está no presente, ele está no passado, ele está no futuro. Para isso, ele não está assim preso ao tempo. Ele é Senhor do tempo, ele é atemporal. Ele criou o tempo para que nós fôssemos colocados dentro dele. Deus tem todas as respostas para tudo. Mas uma coisa interessante a ser observada nesse texto é que Deus queria saber a opinião de Ezequiel. Ezequiel, pode esses ossos reviverem? Deus sabia se podia ou se não podia, mas Deus também gosta de ouvir a sua opinião. Deus gosta de ouvir a sua sugestão. Deus também é preocupado em ouvir o que você pensa. Lembra de quando Jesus, lá no monte, esqueci o nome do monte, lá em Cesareia de Filipe, ele vai perguntar para os discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E um responde, um diz que você é Elias, outro diz que você é Jeremias, outro diz que você é um dos profetas que ressuscitou. E aí ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: e vocês? Quem vocês falam que eu sou? E aí Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, ele gosta de ouvir a nossa opinião, a nossa sugestão. Ele gosta de ouvir as nossas preocupações. Ele quer que nós tenhamos, que nós possamos dar opinião sobre muitas coisas. Às vezes você não gosta de falar com Deus, naquela ideia da oração, né? Não vou pedir para Deus, porque Deus já sabe. Você sabe que Ele sabe, eu sei que Ele sabe, mas Ele quer que você fale, que você verbalize, que você documente, que você tagarele aquilo que está no seu coração, porque Deus também se preocupa com a sua opinião. Desde Gênesis capítulo 3, na queda do homem no Éden, quando o Senhor desce na viração do dia, o Senhor vai perguntar: Adão, onde estás? Parece que Deus está perdido, né? E não consegue achar Adão. Deus já sabia onde Adão estava, mas Deus está preocupado em ouvir a opinião de Adão, ouvir a sugestão de Adão, ouvir a palavra de Adão. Deus também tem desejo de ouvir a sua opinião. Meu filho, o que você acha disso? Meu filho, o que você acha daquilo? Deus é um Deus de diálogo, e se Ele não fosse um Deus de diálogo, não existiria oração. Ele faria tudo sem precisar orar. Ou seja, se a oração move o mundo espiritual, se a oração move o braço, ou move a alavanca daquele que tem o braço que move o mundo, então a nossa fala também pode movimentar coisas espirituais. Deus quer saber da opinião e da sugestão de Ezequiel. Ezequiel, filho do homem, pode esses ossos reviverem? Por que Deus chama Ezequiel de filho do homem? Porque tudo que Deus vai fazer nessa terra, Ele quer um corpo físico, Ele quer um corpo humano para agir. Por isso que Cristo veio de forma humana, porque era um corpo físico na terra, para poder executar os planos de Deus, e nos resgatar do império das trevas, e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Deus precisa de corpos físicos, para que haja no meio da terra. Deus não vai em espírito sentar no trono e governar tudo isso, não. Ele quer que corpos físicos governem isso. Então muitas vezes, Deus se faz dependente de mim, e se faz dependente de você. Cuidado com a interpretação daquilo que eu estou falando agora, porque Ele vai dizer lá em
Em 1 Coríntios capítulo 11, depois do texto da ceia, o texto vai estar documentado, Paulo vai dizer assim: não pode a cabeça dizer ao pé, não preciso de ti. Irmãos, quem é a cabeça da igreja? Cristo. Então Cristo nunca pode falar: pastor Hilton, não preciso de você. Eu não preciso de você, queridinha. Isabela, não preciso de você. Não. Está documentado isso. Deus precisa de nós. Não é que ele, ai meu Deus, eu dependo da igreja. Não, não é isso. Mas Ele deseja Ele deseja que nós sejamos participativos daquilo que Ele decide fazer, daquilo que Ele quer fazer. É por isso que a sua vida não muda se você ficar parado, se você ficar travado, se você ficar acorrentado. Você precisa se movimentar, e na sua movimentação, o Senhor vai abençoando os seus movimentos. Livro de Provérbios vai dizer que o coração do homem pode fazer planos, e deve fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Provérbios 21:31 diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor é que vem a vitória. Davi, quando entrava nas guerras, ele orava a Deus dizendo: Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Então Davi participava com as vitórias que Deus queria dar. Ou seja, a sua opinião, a sua sugestão e a sua participação para Deus é importante. Então Ezequiel, pode acaso esses ossos voltarem a reviver? Deus já tinha a resposta, mas ele queria saber o nível de fé de Ezequiel. Ele queria saber o quanto Ezequiel queria participar daquilo. Ezequiel olha para Deus e fala: tu és poderoso. Mas ele olha para os ossos e ele fala: a situação está feia. Nós somos assim. Sabe uma coisa que passa na sua mente? E eu sei que passa na sua mente porque passa na minha. Tem problemas difíceis que você está vivendo, que você sabe que Deus pode resolver, mas você não sabe se Deus vai resolver. É ou não é? Se chegar alguém paralítico aqui, cego, surdo, mudo, você sabe que Deus pode curá-lo, mas você não sabe se Deus vai curá-lo. Então você não tem coragem de orar e impor as mãos sobre ele para liberar a cura, porque se ele não for curado, na sua imaginação você vai passar vergonha diante daqueles que estão vendo você orar. Então Ezequiel está nessa incógnita. Ezequiel está nesse passeio psicológico. Ele olha para Deus e fala: eu não posso nunca duvidar de Deus, eu conheço Ele, Ele é tremendo e pode tudo. Mas ele olha para os ossos: ai meu Deus, mas está sequíssimo esses ossos, está muito feia a situação. Eu não sei se Deus vai fazer. Eu não sei se Deus quer esses cacos aqui não. Às vezes a nossa vida é assim. Você enfrenta situações na vida e você sabe que Deus pode, mas você não sabe se Deus vai. Você sabe que Deus tem poder, mas você não sabe se Ele quer usar nessa situação difícil que você está vivendo. Hoje à tarde eu estava orando aqui, eu perguntei: Senhor, eu estou na mesma situação de Ezequiel. Eu sei que Tu podes, mas não sei se você vai. Eu sei que Tu podes, mas eu não sei se o Senhor deseja. Lembra um dos homens que se aproximou, um leproso se aproximou de Jesus no tempo dos discípulos e perguntou: mestre, se quiseres, pode purificar-me. Ou seja, eu sei que o Senhor tem poder, mas eu não sei se o Senhor quer. E aí Jesus chega perto dele e fala: quero, fica limpo agora. E imediatamente a lepra sumiu do corpo daquele homem. Sabe de uma coisa? Eu vou antecipar uma resposta aqui para você. Diante de todas as lutas e adversidades da vida que você está enfrentando, Deus quer mudar a sua vida. Deus quer arrancar você dessa situação. Deus deseja fazer tudo isso. Mas, porém, todavia, o Senhor quer que você seja participativo com tudo isso. De que jeito? Emprestando a sua boca para Ele. De primeiro passo. Então o Senhor vai dizer, Ele vai responder para Deus: Deus, Tu sabes. Lembra a brincadeira que tinha lá no Gugu, no Celso Portioli? Passa e repassa. Faz uma pergunta, você vai responder? Fala: não, eu passo. E outro, eu repasso. Fala: responde ou paga? Então paga. Não sabe a resposta? Era um programinha que você assistia lá no SBT. Então, isso estava acontecendo aqui. Senhor, eu não vou responder, porque eu sei que o Senhor é poderoso, mas a situação está muito feia. Então eu vou devolver a pergunta para o Senhor. Eu não sei o que fazer. Você entrou aqui, você sabe que Deus pode, mas você não sabe se Deus quer. Então você devolve para Deus: Deus, eu não sei se o Senhor quer me tirar dessa situação. Eu não sei se o Senhor quer me tirar dessa pobreza.
eu não sei se o Senhor quer me curar. Eu não sei se o Senhor quer prosperar a minha vida. Eu não sei se o Senhor quer que o meu casamento seja restaurado. Eu não sei se o Senhor quer que aquela pessoa ou eu saia das drogas. Eu não sei. Eu sei que tu podes, mas não sei se o Senhor quer. Porque eu sei que o Senhor é poderoso, mas também eu sei que a situação, a bucha é difícil. Então Deus agora vai dar uma direção para ele. Versículo 4. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, quebrando esse texto, do 1 ao 14, em 3 tópicos, do versículo 1 ao versículo 6, o que Deus está fazendo? Ele está mostrando a situação, e Ele está dando a direção. Duas coisas que Deus fez, do versículo 1 ao versículo 6. Ele mostra a situação, e Ele dá a direção. Olha como está, olha aqui, Ezequiel, olha, está feio, está feio. Olha aqui esse osso, olha esse aqui, ó, esse crânio aqui está quebrado. Olha essa cabeça que está afundado. Olha esse fêmur, olha essa tíbia aqui. Olha essa canela aqui jogado. Olha o osso do dedinho outro aqui. Olha quanto osso espalhado aqui. Olha essa coluna vertebral aqui estourada por alguma coisa que aconteceu. Deus está mostrando para ele, mostrando a situação. Mas depois de mostrar a situação e assustar, o Senhor fala para ele: eu tenho uma direção para essa situação. E aí eu aplico na tua vida hoje à noite. Deus vai mostrar a situação terrível que você está vivendo, mas junto com mostrar a situação terrível, Ele vai mostrar a direção que você tem que tomar, em nome de Jesus. Então, do 1 ao 6, Ele mostra a situação e mostra a direção. Daqui a pouco, versículo 7 vai começar a descortinar, e Ezequiel começa agora a profetizar. Então profetizei, verso 7, segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Irmãos, o osso, se ele estiver umedecido, ele não faz muito barulho, mas quando ele seca, ele dá os estralos quando vai tocando um no outro. Eu acredito que naquela montanha de corpos mortos, determinada situação, depois que o corpo entrou em estado de putrefação, juntas, medulas, tudo que liga o osso, pele, carne, os tendões, aquilo seca, o bicho come. Daqui a pouco um crânio começa a rolar lá embaixo. Daqui a pouco as colunas começam a se desmontar, todas as vértebras começam a se diluir. Daqui a pouco o fêmur cai para um lado, a coxa para o outro, a canela para o outro, o fêmur, a tíbia, todos os nomes de ossos que existem começam a se esfarelar. Esfarelar não, começam a se capotar um do lado do outro, a tal ponto que os esqueletos começam a se soltar, começam a perder o formato de um esqueleto bem montado, e aquilo começa a rolar para lá, rolar para cá, e fica aquela montanha de ossos, né? 2 crânios ali, 4 fêmur ali, 3 colunas ali, e tudo aquilo bagunçado. Mas Ezequiel vai dizer na sua revelação que quando ele começa a profetizar, durante a profecia, os ossos começam a vibrar, e cada osso começa a procurar o seu osso. Talvez a coluna perguntou para a cabeça: e aí, cabeça, quer colar em mim? Não, você não é a minha coluna, eu tenho que ir na coluna que é minha, eu vou procurar ela por aí. Aí a cabeça começou a andar assim, e procurou a coluna. Daqui a pouco o osso da canela: e você, vamos juntar aqui. Não é você não, eu preciso o osso que é meu. E começou a procurar o osso que era dele. Quando a profecia começa a ser liberada, a palavra profética começa a ser liberada, essa palavra profética começa a entrar dentro dos ossos, e os elementos químicos dos ossos, ou o elemento químico que compõe o corpo físico, começam a tremer e a se fundir e a se formar de novo. A Bíblia vai dizer, Ezequiel vai dizer, que durante a profecia, ele não falou e depois aconteceu. Não, ele falou, e antes de acabar de falar,
já começa a movimentar. Porque no mundo espiritual, você fala hoje, não acontece amanhã. Você fala agora é agora. Você fala já é já. Você fala hoje é hoje. Você fala nesse momento é nesse momento. Assim que Deus faz na nossa vida. E com certeza você está me perguntando, pastor, será que Deus vai mudar a minha vida ano que vem? Será que Deus vai mudar a minha vida mês que vem? Se você profetizar agora, Deus vai mudar agora a sua vida. Aleluia. Durante. Houve um ruído, um barulho. Aquele monte de osso morto, aquele silêncio no meio do vale. Daqui a pouco começou a ser tomado pelo barulho de ossos batendo em ossos. Aquele estralo de ossos se mexendo, cada osso procurando o seu osso, e daqui a pouco aquilo é juntado, os ossos começaram a ficar deitados de forma organizada, e aí veio o tendão, a carne, a pele, talvez os órgãos internos e externos, e começou a se formar. Foi a liberação da primeira palavra profética, e daqui a pouco um monte de homens deitado no vale, mortos ainda, mas o primeiro processo já foi feito. Olhei, versículo 8, e eis que havia tendões sobre eles, cresceram carne, se estendeu pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem. Olha que interessante o versículo 9, parece que Deus está entusiasmado, parece que Deus está feliz porque aquilo está acontecendo, parece que Deus está empolgado. Leia bem, com sentimento, o versículo 9, onde diz, então ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, profetiza ao Espírito, filho do homem, dize, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, Espírito, e sopra sobre esses mortos, para que vivam. Esse mostra o entusiasmo de Deus, a alegria de Deus, para ver as coisas acontecendo. Você está preocupado se Deus não quer mudar a sua vida? Ele quer mudar a sua vida, e quando a sua vida mudar, Ele vai ficar entusiasmado, Ele vai gostar do que Ele vai fazer na sua vida, Ele vai ficar feliz em ver você crescendo, expandindo, saindo da situação, levantando da sepultura, para viver os projetos que Ele tem para a tua vida, no nome de Jesus. Deus não é igual eu, você ou alguém que o filho fica pedindo, você está aqui então, enche o saco, viu? Não, isso é eu ou você, ou seu pai, ou seu amigo, seu colega. Não, você fala, Deus eu quero, fala, meu filho você quer? Eu quero, Deus eu quero, eu também quero te dar, Deus eu quero receber, então eu também quero te dar, então tome, e aí está feliz, então recebe, então pega, aquela manifestação de alegria, de quem pede e quem dá, quem pede e quem dá, quem pede e quem dá, quem pede e quem dá. É por isso que 1 Coríntios 11, 2 Coríntios 9, 7, que foi lido aqui na ministração da oferta, vai dizer assim, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus dá com alegria, você tem que dar com alegria. Deus deu Cristo com alegria, então tudo que você ofertar, dizimar, tocar, cantar, evangelizar, pregar, dar aula, ministrar, tudo tem que ser feito com alegria, porque Deus teve alegria e entusiasmo em dar. Então tudo que você faz para Deus ou para as pessoas tem que ter alegria, tem que ter entusiasmo. Se alegre em dar, se alegre em se desgastar por alguém ou por alguma coisa, porque Deus também é assim. Então você vai ter que mudar essa cara sua, e vai ter que copiar o que Deus é. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas é o que, irmãos? Justiça, paz e alegria no Espírito. Dos 9 gomos do fruto do Espírito de Gálatas 5:22, quais são eles? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, longanimidade. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus feliz. Ele pode, debaixo de um antropomorfismo, ou seja, explicar Deus do jeito humano. Você pode ver Deus irado, Deus triste, Deus ciumento ou Deus zeloso.
Então essas características humanas que Deus desce no nível para se fazer entendível. Ele não é assim, ele é mais do que isso. Mas ele desce no nosso nível para se fazer entendível. E ele profetizou. E o Senhor empurrando, vai, fala, fala que eu quero te usar, Ezequiel. Fala, eu sossego, ouve a palavra do Senhor. E houve um barulho que eu chamo de bagunça. Uma bagunça consertativa, uma bagunça para melhorar, uma bagunça para mudar. O vale estava em paz, o vale estava tranquilo, o vale estava sossegado, o vale estava um silêncio. Se você olhasse no meio dos ossos, os pássaros cantavam em algum lugar daquele vale. Mas porém não era assim que Deus desejava que ele está. Tem pessoas que têm medo de crescer porque sabe que vai ter muito barulho no meio disso. Tem pessoas que têm medo de sair da situação que elas estão, de mornidão ou de sepultura, porque ela sabe que quando ela explodir ela vai incomodar muita gente, e ela tem medo de incomodar as pessoas. Tem pessoas que têm medo de mudar de vida porque pensam no que os outros vão falar. Meu irmão, esse é o barulho que é necessário dentro do vale para que Deus possa te projetar, para que Deus possa te alinhar, para que Deus possa te levar. E ele vai liberar 2 profecias, do 7 ao 10. Versículo 10. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo numeroso. A primeira profecia, aqueles ossos bagunçados no vale se organizaram, porque Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de organização. Pastor, eu quero voltar a crescer de novo. Organize a sua vida, coloque em ordem as suas coisas, mapeie o que você precisa fazer, comece a criar objetividade. Então tudo se organizou, e um monte de corpo morto deitado. No versículo 10, ele vai profetizar de novo, e aí o Espírito entra dentro daqueles corpos que ainda estavam mortos, e aí sim eles se colocam em pé. E se colocando em pé, a Bíblia diz que formou um exército sobremodo numeroso. Segundo tópico desse texto, do versículo 7 ao versículo 10, ele obedece à direção e profetiza na situação. Primeiro tópico, do 1 ao 6, ele mostra a situação e dá direção. Tópico 2, do 7 ao 10, ele obedece à direção e profetiza na situação. No meio da calamidade, Deus vai te dar direção. Você precisa obedecer essa direção e profetizar na situação. Obedecer a direção e profetizar na situação. Vai ficar bem didático isso, você vai repetir igual a escola bíblica dominical. Então, primeiro tópico, do 1 ao 6, para ficar bem documentado, né? O que Deus estava fazendo? Diga comigo. Mostrou a situação, me deu a direção. Agora do 7 ao 10, fala assim: eu obedeço à direção e profetizo na situação. Depois que Deus mostra a situação e mostra a direção, aí não é mais com Deus, Ele está com você, mas agora é a sua vez de agir, é a sua vez de se movimentar. Você agora vai profetizar, vai obedecer a direção e vai falar nessa situação. Dívidas, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Doença, sai em nome de Jesus Cristo. Malignidade, eu amaldiçoo você na minha vida em nome de Jesus Cristo. Profetiza, fala, para que o mundo espiritual comece a se movimentar ao teu favor. Esse dia atrás estava uma discussão no grupo da Jubilee sobre música do mundo, música secular, música cristã. Música secular e música cristã. E de vez em quando eu dou uma sapeada lá naqueles videozinhos do Facebook, e cai em alguma música da época que eu gostava, década de 90. Um rock set da vida, um John Bon Jovi, vamos deixar os pesados de lado, né? AC/DC, Sepultura, deixa quieto, né? Sepultura jogava a gente para dentro de Sepultura quando você cantava.
Você cantava, já vinha aquele sentimento de morte no coração. Parecia um bulldog latino. Era música, você não entendia nada. Daqui a pouco, aquele sentimento de morte dentro de você. Aquelas músicas, né, que o Éder treinava passinho para dançar. Você treinou passinho, Éder? Do Take My Breath. Era mais o Vanderlito, né? Vanderlito que treinava passinho. Vanderlito, Serginho, só leva aí, deixa pra lá. E às vezes fala, deixa eu ouvir essa que é legal. Nossa, essa outra aqui é legal. Ah, Don't Stop, que legal. Phil Collins, nossa, que legal. E aí você acaba aí ouvindo uma, outra, ouvindo, aí cria aquela nostalgia. Daqui a pouco eu percebi que depois que eu ouvi umas 3, 4 músicas, ou 5, 6, 7. Tá bom, vai, 9, 10, 11. Uma tristeza tomou conta do meu coração. Poxa, o ritmo é legal, você sente arrepio, tem umas que emociona. Aquela música do Ghost, daqui a pouco aquela do Titanic, né? E você lembra da cena do Jack afundando, você fica todo sentimental, quando você menos percebe é você que está afundando. Na angústia, na mágoa, na tristeza. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu vou colocar um gospel aqui para ver se reacende de novo. Aí você vai num tu és, porque a minha alma esperou. E aí começa. E aí aquilo vai acendendo, vai enchendo de esperança. Então, tem coisa que vai puxando você para baixo. Puxando você para baixo. Então você vai profetizar aquilo que Deus construiu no seu coração. Você vai falar, vai documentar, vai tagarelar aquilo que o Senhor está construindo dentro de você. Se o mundo te alimenta, nada mais, nada menos do que palavras do mundo vai sair da tua boca. Se o Senhor te alimenta, nada mais, nada menos do que palavras de Deus vai sair da sua boca. Quando as palavras do mundo saem da sua boca, há uma movimentação infernal sobre o ambiente. Quando palavras de Deus se impulsiona e você fala ela, o mundo celestial começa a mover ao teu favor. O que sai da tua boca fica... Meu irmão, você sabe que foi documentado? A neurologia explicou cientificamente que a palavra falada, ela fica flutuando no ar. Vocês viram essa reportagem? Eu não sei se todos viram. Houve um estudo científico que comprovou que a palavra falada, ela fica no ar flutuando. Quando eu descobri isso, falei, Senhor, aonde foram parar os meus palavrões lá do passado? E aí logo a Bíblia já responde, no mar do esquecimento. Ele juntou e... Então note que você precisa se cuidar, porque Deus quer te usar, como usou também Ezequiel. Então Ezequiel obedeceu a direção e profetizou na situação. Depois que ele obedece isso, versículo 11 em diante, o texto vai dizer: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ele vai fazer uma aplicação. O que é isso que eu fiz aqui nesse vale? Vou explicar para você, ô Ezequiel. Esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e estamos de todo exterminados. Sabe quem está falando isso? O próprio Israel. Israel nação, não Israel pessoa. Israel olhava para eles mesmos, e eles declararam, versículo 11: os nossos ossos secaram, ou seja, não temos estrutura mais, pereceu, não temos mais esperança, estamos acabados. Quando Israel é levado cativo para a Babilônia, toda a esperança da nação cai por terra. Eles ficam espalhados pelo mundo. Israel não tinha mais terra. Israel vivia no meio de um povo estranho. Israel começou a ter amizades estranhas. Israel estava destruído. Mais de 2 milhões de hebreus espalhados pelo mundo todo, sem identidade, sem saber quem são, sem saber o que fazer, sem expectativa, sem esperança, sem norte. E Deus estava dizendo: profetiza, Ezequiel, que eu vou buscar os meus filhos dos 4 cantos dessa terra e vou levantá-los de novo.
Jerusalém não esperava mais se levantar, mas o Senhor iria surpreendê-los. Assim como você entrou aqui e você não acha mais que Deus vai te levantar. Você não acha mais que Deus vai mudar a tua vida. A vida está passando, a idade está passando, você não tem mais ânimo para fazer um curso, você não quer mais estudar, você não tem mais alegria nem de cuidar das plantas da sua casa, não quer mais varrer o quintal, não tem prazer de comprar uma tinta nova, trocar um piso, um azulejo, não quer meter um gessinho na casa. Você veste qualquer roupa, tanto faz como tanto fez. Corta o cabelo, só baixa o cabelo aí para dar para pentear mais ou menos e toca a vida. Vamos viver. Vou escovar o dente para não doer, mas não queria nem escovar o dente. E você vai. Vou comer porque não vou antecipar minha morte, mas você vai vegetando e vai vivendo a vida capotadamente. O povo israelita pensava dessa forma. E Deus estava dizendo: meu filho, esses ossos é Israel. Israel pensa assim. Israel não acredita mais que eu vou mudar a história deles. Versículo 12: portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Versículo 13: sabereis que eu sou o Senhor, que eu abri a vossa sepultura e vos fiz sair dela, povo meu. Porém em vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz isso. Terceiro tópico, do versículo 11 ao versículo 14, Deus aplica a situação e glorifica o nome dele. Primeiro tópico, ele mostra a situação e dá a direção. Segundo tópico, Ezequiel obedece a direção e profetiza na situação. Terceiro tópico, Deus aplica a situação. Olha, de Israel que eu estou falando. E ele glorifica o nome dele. Eles vão saber que eu sou o Senhor. Ou seja, eu vou ser glorificado em Israel. Às vezes eu prego aqui em cima do púlpito, e não está errado. Você tem que se mexer, você tem que se movimentar, você precisa orar mais, você precisa jejuar mais. E você sabe disso. Mas hoje eu quero fazer diferente. Você não tem força de orar, então não adianta eu falar: você tem que orar. Não adianta eu falar para você: você tem que vir para a igreja. Você sabe que tem que vir para a igreja, mas às vezes você não tem força para vir aqui. Você sabe de tudo isso. Então, sabendo de tudo isso, o que eu quero dizer é que não é você que vai te levantar. Sempre eu prego que você deve se levantar. Como Jó se levantou, como muitos homens se levantou. Hoje não. Hoje o Senhor vai te catar pelo colarinho e vai te levantar. Hoje o Senhor vai abrir a sepultura e vai te levantar. Você vai só olhar para Deus com aqueles olhos: Senhor, eu não consigo fazer nada. Nem orar, nada. E nada negativo, ainda para baixo do nada ainda. Deus vai falar: não interessa, tem alguém profetizando sobre a tua vida, e eu vou catar você e levantar. Então, o terceiro tópico, ele aplica isso a Israel, e ele glorifica o nome dele. Sabe por que Deus vai te levantar? Porque ele vai glorificar o nome dele na tua vida. Quando o Senhor te levantar, nunca mais você vai falar: é meu braço, é minha capacidade, é meu diploma, é minha faculdade, é o meu jeito de ser, é a minha sabedoria, é o meu intelecto, é aquele seminário que eu fiz, é aquela ministração que eu fiz, não é aquela conferência que eu fui. Não, você vai saber que é o Senhor que te catou pelo colarinho e te levantou para cima. Eu não falei o tema da minha mensagem, porque Deus deu o tema para mim quando eu estava no louvor ali. Eu falei: Deus, que tema eu ponho na minha mensagem? E o Senhor falou no meu coração: o tema é: que noite é esta? E eu respondo: que noite é essa? 3 coisas. Hoje é noite de você sair da sepultura. Hoje é noite de Deus devolver a tua terra. E hoje é noite de Deus glorificar o nome dele. Como ele ministrou no versículo 12 em diante:
Portanto profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Vou ressuscitar vocês, vou cuidar de vocês e vou devolver a terra. Meu irmão, a terra é o símbolo da prosperidade. A terra onde eles construíram suas casas, suas ruas, suas calçadas, suas fazendas, suas lavouras, suas pecuárias, todo o processo econômico deles viria da terra. Então quando Deus fala, vou devolver a terra, Ele está dizendo, eu vou devolver a tua prosperidade. Primeiro eu cuido de você, depois eu te entrego a prosperidade e depois eu glorifico o meu nome na tua vida. Então hoje eu não estou nem aí se você crê ou se você não crê. Pastor, eu não creio. Então eu creio por você. Deus vai te catar pelo colarinho e vai te levantar. Pastor, eu não tenho força nem para crer. Fica aí então, arrebentado, com terra em cima. Mas você vai ver a mão do meu Deus só cavando e arrancando, limpando você e puxando, fala, levanta, porque a obra que eu tenho contigo é grande e é longe a tua caminhada ainda, e Ele vai continuar de novo fazendo o que Ele tem para fazer na sua vida. Então que noite é essa? É noite de Deus abrir a sepultura, arrancar você de dentro dela. É noite de Deus devolver a tua terra para você prosperar de novo, e é noite de Deus glorificar o nome dEle. Eu quero saber só quem crê nisso hoje à noite, em nome de Jesus Cristo. Romanos capítulo 4. Fala, profeta. Meu Deus, sou o Senhor que está nesse lugar. Estou abrindo sepulturas. Devolverei muitas terras. Glorificarei o meu nome, porque eu falo e cumpro o que falo. Estou fazendo algo diferente hoje à noite, para ressuscitar até aqueles que não acreditam. Eu já falei no coração de muitos aqui, dizendo que a obra é grande no coração deles e também nesse lugar. Estou destruindo as obras do inferno, corrigindo os pontos de desobediência. A minha obra é santa, por isso vou santificá-los. Crendo ou não crendo, eu vou fazer, porque é a minha palavra. Eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. A paz seja convosco. Aplauda o nome dele essa noite.